E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre fundos imobiliários, porque já faz mais ou menos uns 3 meses que eu gravei sobre FIIs, é um assunto que eu gosto, mas não comento tanto aqui no canal. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que dentro do meu portfólio eu gosto de ter uma parte separada para imóveis, mas como minha irmã trabalha com leilão de imóveis, eu acabo deixando mais capital na mão dela e menos nos meus FIIs, que são posições que eu tenho há muito tempo, eu só vou comprando. Eu não fico pegando fundos de high yield, né, que tem mais risco, mas mais potencial de ganho. Eu pego alguns ali, café com leite, que eu vi, pô, isso aqui tá bacana. Gosto até de fundos, que muita gente fala, não, mas vai pagar taxa. Eu falo, cara, mas o cara tá fazendo trabalho para mim. Eu gosto disso. Mas para comentar sobre fundo imobiliário e responder a pergunta de R$1 milhão, né? Será que está na hora de comprar fundos imobiliários? Eu trouxe aqui Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários da Spitch. Ricardo, bem-vindo ao canal Você Mais Rico. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui dividindo um pouquinho do conhecimento com vocês. Vamos lá. Vamos responder a pergunta de R$1 milhão. No final. Segura a audiência até o final. A gente comenta sobre e depois responde. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu também gostaria de lembrar, para você que gosta de fundos imobiliários, de ações, de renda fixa, de criptomoedas, que no dia 9 de maio a gente vai estar abrindo as inscrições para a 17ª turma do meu curso Viver de Renda. E lá você aprende sobre todos esses assuntos, até uma visão sobre as interações de mercado, inclusive, que existem entre as classes de ativos, o que um ciclo de subida dos juros gera em diferentes classes, quando o momento fica mais oportuno ou não. Tudo isso vai ser falado lá. Para quem tem interesse, o link para que você possa fazer a sua pré-inscrição, ser avisado de quando as inscrições vão abrir, está aqui abaixo. Lembrando que as inscrições vão abrir e vão fechar rapidamente, porque eu vi que 90% das inscrições são feitas no primeiro dia. Então, vamos fazer logo tudo no primeiro dia, não vai ficar mais de 24 horas aberto nesta turma. Agora, entrando no assunto propriamente dito do vídeo, Ricardo. Você trabalha com fundos há bastante tempo já. Queria que você falasse um pouco da sua experiência pregressa e de como você veio parar aqui na Spitch. Vamos lá. Tenho 18 anos de mercado, um pouquinho mais de 18 anos de mercado financeiro. Boa parte disso foi no maior fundo de pensão de capital privado do país. Fundação CESP hoje chama-se Vivest. É sempre ali na área de investimentos, mas período ali de 2015 para frente focado exclusivamente no real estate, no setor imobiliário, porque a Fundação sempre investiu muito em imóveis, né? Então tinha uma carteira de imóveis lá, participação direta em shopping center, escritório, condomínio logístico. Então estava nessa estratégia e coloquei de pé lá a estratégia de investimentos em fundos imobiliários, porque a Fundação não tinha nenhuma exposição nessa classe. Teve no passado, saiu, então colocamos de volta com uma roupagem diferente. No passado entrou em um fundo só, carregou uma grande posição desse fundo. Em que ano que era isso aí? Isso daí foi meados de 2014, mais ou menos. O mercado de fundos imobiliários era ridiculamente pequeno nessa época ainda. Muito pequeno. Poucos fundos, né? Então escolheram um com mais liquidez e foram nele. Já em 2017, mapeamos ali algumas oportunidades. Em 2018, começamos a estruturar um portfólio aí mais parrudo, com vários fundos. Chegou a ter 800 milhões em fundos imobiliários. Então, tinha, sob gestão total, 1,2 bi mais ou menos, 400 milhões grosso modo em tijolo direto e mais 800 milhões ali em fundos imobiliários. Uma estratégia que se deu super certo, né? Carteira imobiliária já era a carteira que mais tinha dado retorno ao longo da história para a Fundação, e a carteira de fundo imobiliário nesta janela que lá estive colocando esse produto de pé, também complementou o retorno, sendo a estratégia de maior retorno neste período, 18, 19 e 20, né? Nesse triênio, foi quem trouxe mais retorno. Imagino que um retorno ainda com uma volatilidade baixa em comparação com outras estratégias que você vê por aí o pessoal utilizando. Sim, porque o fundo imobiliário ele tem essa cara de produto de bolsa, mas ele tem uma volatilidade muito menor do que as ações. Então, enquanto o IFIX tem uma volatilidade aí na casa de 5%, mais ou menos, num cenário mais normal, o Ibovespa tem ali 16, 17, 18, né? 3 vezes mais volatilidade. Então, você consegue ter um produto de bolsa, com liquidez de bolsa, nas cotas são liquidadas em 2 dias, o dinheiro está na sua conta, mas com uma volatilidade muito menor. Eu diria que a porta de entrada para a pessoa física no mundo do ativo de risco deveria ser fundo imobiliário, né? A parte das crianças na piscina, né? Mais rasinho, é mais tranquilo. Onde dá pé e depois vai para onde não dá. Eu não sei nadar, eu entro sempre por ali. Interessante. Você comentou de 2014, eu estou com aqueles dados que a Bolsa divulga do número de investidores em fundos imobiliários. E em 2014, mês de dezembro, eram 93 mil pessoas. Então, era pouquíssima gente. E aí eu fui ver depois, em 2015 o número caiu, 2016 ele se manteve, que foram anos difíceis, com uma Selic muito alta, juros no geral muito altos, isso afastou o investidor. E 2017, 16, 17 foi quando eu criei o meu canal, tinha mais ou menos 100 mil investidores em fundos imobiliários. Era o dado que eu falava. Hoje a gente tem
tem 1,6 milhões de investidores, então cresceu pra caramba, mas em números absolutos ainda é ridículo. Talvez seja menor do que a população carcerária do Brasil. Se eu fizesse um vídeo de auxílio presídio, sei lá como é que é o nome disso, né, talvez desse mais view, que tem mais gente interessada do que investir em fundo imobiliário. Por que num país onde imóvel é uma paixão nacional, as pessoas utilizavam lá atrás para se proteger daqueles períodos de inflação muito alta, períodos inclusive década de 80 hiperinflacionários, e a gente tem essa chance de comprar ativos imobiliários com muito mais liquidez do que o imóvel padrão, com rendimentos isentos de imposto de renda, o que falta para o fundo imobiliário realmente cair nas graças do investidor? Eu ainda vou atribuir mais duas qualidades aí. A gente compra os melhores imóveis, então a gente não está falando de um apartamento ou de uma salinha comercial. São os grandes prédios na Faria Lima, os grandes shopping centers, e numa carteira diversificada. Então eu com pouco dinheiro já diversifico o meu risco. Eu acredito que a gente tem uma questão já enraizada dessa cultura rentista, mas focada em produtos como poupança, produtos como atrelados ao CDI, que tem ainda menor volatilidade, para não dizer nenhuma volatilidade. Quando você fala que é um produto em bolsa, isso talvez assuste o investidor. Primeira coisa que a gente precisa tirar essa estigma de que, olha, você vai para a bolsa e bolsa é cassino. Não, bolsa não é cassino. Se você fizer o investimento, inclusive da forma correta, que a gente acha que deve carregar, de forma estrutural, uma carteira muito bem montada, bolsa é chato, porque você não vai ficar lá comprando e vendendo cota todo dia, não é nada daquilo que as pessoas imaginam. É ver a tinta secar, né? Não tem diversão nenhuma. Você passou uma mão de tinta na parede, esperar ela secar, não é nada divertido. É isso que é investir em bolsa. Isso que você falou até me lembra uma pergunta que chega recorrentemente para mim, você gosta daquele seriado Billions? Eu falo, cara, não, porque é muito mentiroso. Não tem nada a ver com a minha rotina do pessoal que eu vejo investindo. A gente não tá aqui tentando falar com político e aprovar projeto e não sei o quê. É mó chato. Você fica olhando aquilo, vai comprando o mesmo ativo mês após mês enquanto mantém um fundamento, caiu, manteve o fundamento, compra mais, não manteve, desfaz um pouco da posição e assim vai durante anos, né? Exato, vai reequilibrando a carteira, pô, subiu bastante. E às vezes a pessoa ela quer fazer aquele movimento que, na minha opinião, é o movimento inverso, né? O papel subiu bastante, eu tinha 10% da minha posição nele e agora eu tenho 13% ou 14%. O que eu faço? Compro mais? Está subindo? Não. Você tira essa parte que está extra agora, esses 3%, você vende. Lucro bom é lucro no bolso. Porque provavelmente outras pontas da sua carteira, elas estão para baixo, né? O total tem que dar 100. Se ele está acima, tem a turma que está abaixo. Você recompra dessa turma que está abaixo. Quando você faz isso, vende quando ele está lá em cima e comprou esses que estão mais depreciados, você ativou o algoritmo da riqueza. Vendi na alta e comprei na baixa. As pessoas, elas fazem o contrário muitas vezes, né? Ativam o algoritmo da pobreza, né? Ela sai comprando lá no topo, aí o papel cai, se desespera, o que ela faz? Vende. Então compra na alta, vende na baixa. Você acha que a gente está num desses momentos agora, por conta de um ano mais complicado para ativos de risco? Tudo bem que, pegando em termos de performance, tem ativo subindo ainda, você pega a bolsa de valores, né? Olhando o Ibovespa, que tem um peso grande de commodities e bancos, ele está com uma performance positiva. Mas você acha que nesse momento, com juros altos e o pessoal fazendo conta, nossa, será que vale a pena eu comprar um fundo imobiliário onde eu vou ter um yield interessante, mas eu tenho risco, sendo que tem um título público pagando IPCA mais 5,5%? Tem gente agora vendendo fundo no momento que está ruim para vender, para comprar título público e errando assim? Tem gente fazendo isso, né? E aí está saindo num preço provavelmente muito mais baixo do que aquele que entrou, ativou o algoritmo da pobreza no portfólio dela. Mas por quê? Porque ela começou errado no passo inicial, que é a estruturação de um portfólio equilibrado. Quando você define qual é o tamanho da sua fração em renda fixa, em ações, em fundo imobiliário no teu portfólio, aí você vai ser só um mero executor de um algoritmo. Você não vai ter que, será que agora eu compro ou será que agora eu vendo? A tua estratégia vai te dizer, olha, agora é hora de comprar, agora é hora de vender. Você só vai executar, você vai dormir até mais tranquilo, sem dúvida, porque você seguiu o teu plano. Então o importante é você ter este plano muito bem estruturado. Infelizmente, não é todo mundo que o tem. E aí acontece essa situação, fica tentando procurar qual é o produto da moda, né? Achando que investimento é jeans escuro, agora está na moda, mas daqui a 6 meses alguém vai dizer que não está mais na moda, então você deixa ele encostado num canto e não usa nunca mais. Uma boa carteira de investimento, ela vai ter uma série de produtos que vão pegar cenário de Selic em 2, igual a gente teve, Selic em 6, Selic em 10, Selic em 12, e ela vai estar lá. Cada ativo com o seu papel dentro de cada cenário diferente. Foi engraçado você comentar sobre isso do produto da moda, porque o que a gente vê é, em épocas de juros muito altos, o pessoal que gosta, sei lá, de empresas que pagam dividendos, começa a fazer comparação. Poxa, os dividendos estão baixos em comparação à renda fixa. O pessoal que gosta de fundo imobiliário porque tem aquele pagamento do yield semestral, mas a maioria distribui de forma mensal. Começa a ver, nossa, também não está tão atrativo. O que o pessoal faz? Começa a mirar em fundos que pagam bem mais do que a renda fixa. E, geralmente, para pagar muito mais, tem muito mais risco.
E tem um caso que está pegando muita mídia agora, o pessoal está querendo saber, do HCTR11, que era um fundo que tinha um pagamento extraordinário, muito bom, fundo de papel, e agora ele teve uma queda muito grande das suas cotas, pegando desde o topo que ele atingiu mais ou menos no meio de janeiro, uma queda superior a 20%, e aí ficam as perguntas, né? Quem não tem, pergunta, vale a pena entrar? Quem tem, e às vezes tinha até demais, porque ele era muito atrativo, e aí, eu saio, eu mantenho? Tem como você explicar o que está acontecendo com esse fundo? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender qual é o propósito desse fundo. Então esse fundo ele compra dívida imobiliária, dívida atrelada ao setor imobiliário, que tem como garantia ou os recebíveis de alguma operação ou um próprio ativo imobiliário. Então está lastreado no setor imobiliário. E obviamente, o que é o juro que é cobrado numa operação? É o preço da incerteza. Quanto mais incerteza eu tenho do recebimento daquele juro, maior vai ser essa taxa de juros a ser cobrada. Dentro do portfólio do Hectare, existem operações, né? A natureza dele é ser o chamado fundo high yield, que inclusive eu detesto esse nome, porque o high yield no nome, ele instiga a pessoa a achar que o fundo vai distribuir um alto dividendo, high yield. E isso é a expectativa, se tudo der certo. O que ele tem de fato é um risco elevado. Então, esse fundo, ele tem mais risco, e aí ele tem uma taxa de remuneração hipoteticamente maior nos seus CRIs, e por isso gera um dividendo maior. Pois bem, isso veio dando tudo muito certo ao longo dos últimos 12, 18 meses, dividendos extraordinários, a ponto de ter criado-se uma euforia por conta dos compradores que toparam pagar qualquer preço nessa cota. E o segredo de comprar de um investimento em fundo imobiliário de sucesso é você mirar o preço de compra correto. Quando você compra o ativo no preço correto, você aguenta um período de desaforo, quando o mercado dá aquela chacoalhada. Agora, se você errar o preço de compra, o ativo ele pode continuar distribuindo rendimentos muito bem de acordo com a estratégia dele. Só que você comprou errado. Quando o mercado corrigir isso daí, boa parte, se não todo esse rendimento que você recebeu nos dividendos, você vai ver ir embora na desvalorização da cota. Ele vai embora efetivamente se você o vender. Essa desvalorização acontecendo, se você não vender, você já travou esse capital. Se você tinha a intenção de levar ele para outro canto, você vai ter que esperar essa cota voltar ou realizar esse prejuízo. O que aconteceu com esse fundo foi que essa cota foi muito para cima, o mercado não gostou de algumas situações, por exemplo, o rendimento caiu um pouco em relação ao que ele vinha distribuindo anteriormente, então ele vinha distribuindo ali 1,50 mais ou menos, aí diminuiu um pouquinho. Quando ele diminui esse rendimento dele, você já cria uma luz amarela, né, em alguns cotistas. Será que ele vai cair ainda mais? E a gente tem que lembrar que um fundo de CRI que é indexado à inflação, ora, se a inflação cair, o rendimento dele naturalmente vai cair também. Eu até ontem estava dando uma aula para um pessoal e eu falei para eles, olha, eu quero muito viver num país minimamente decente. Em um país minimamente decente, a gente tem que ter inflação com um dígito e juro com um dígito. Então eu torço fervorosamente para os dividendos dos fundos de CRI caírem como uma pedra, porque isso vai acontecer quando você tiver juros e inflação caindo, o que é ótimo para o país. Por isso você tem que ter cuidado do preço que você paga nesses ativos. Esses ativos, você teve esse fator, você tem fator de emissões sucessivas nesse fundo, que também colocam a luz amarela. Por que o gestor quer fazer emissões sucessivas nesse fundo? E, além disso, você tem uma grande concentração em diferentes instrumentos em um único lastro, que é o circuito da compra, que é o shopping do Feirão da Madrugada para quem está aqui em São Paulo. Então, o fundo ele tem CRIs de diferentes séries que são lastreadas nesse ativo, a sênior e a mezanino, que pagam taxas diferentes, né? Obviamente a que tem mais risco paga mais taxa. Qual que é a taxa, assim, na média? IPCA mais 18 uma, se não me engano, e IPCA mais 10 a outra. IPCA mais 18 isento de imposto de renda. Exatamente. Aí o pessoal abre o olho assim e fala, meu Deus, que isso lindo. Que eu quero, que lindo. E ele tem uma participação direta no ativo, no equity, como a gente chama. Então ele participa 2 vezes e este risco todo deste lastro já tem uma participação relevante dentro do HCTR. E aí teve zoom de notícias na televisão de que o TCU estava investigando porque esse shopping estava cobrando luvas abusivas dos lojistas. Luva é o preço que o lojista paga para poder entrar no shopping. Aí você cria notícia negativa. Então, aquele fluxo de notícia negativa. O pessoal comprou caro e muita gente se deu conta disso, que pagou caro. Pagou ágio de até 50% na cota do fundo. Você não vê institucional com grande peso neste fundo. É um papel tipicamente de pessoa física. Aí veio o efeito manada, né? E a cota foi severamente castigada aí por alguns pregões. Tanto é que ela saiu do ágio, né, surreal onde ela estava e veio para um deságio que também parecia infundado em determinado momento. Tanto é que
ontem ela subiu bem, deu uma recuperada. Eu tô olhando os dados aqui dos últimos 12 meses. Nesse momento, tá com uma queda de 28% dentro dos 12 meses. Só que o que impressiona é que mesmo com essa queda acumulada, o dividend yield deles nos últimos 12 meses é de 18,22%. 18%. Eu fiz um material para um pessoal recentemente, e aí, grosso modo, é o seguinte, quem entrou no ano passado nele, recebeu um dividendo, 12 meses, 18%, você fala, nossa, maravilhoso, isento de R, né? Vamos fazer o gross up disso, ver quanto é que dá. Incrível. Gigantesco. Só que olha essa desvalorização da cota. Você deixou o dividendo na mesa e ainda está no negativo, você está no vermelho. Por quê? Porque você comprou no preço errado. E o problema não está no fundo, está no preço que você pagou. Então ali quem errou foi você não pode culpar o gestor nesse caso. Quem errou foi você. Então a disciplina no preço de compra, ela é fundamental para o sucesso da estratégia. Tu ganhou 18 e perdeu 27, apenas essa grande queda que tivemos agora. Mas a pergunta que fica na tua visão, e até é interessante esse comentário que você fez de que fundos de fundos, gestoras não estavam comprando, mesmo com esse baita pagamento que ele fez nos últimos 12 meses. E agora, observando o que aconteceu, a pessoa física quer saber, vale a pena montar uma posição? Ou eu que estou dentro, e aí, é uma oportunidade para comprar mais? Ou talvez seja até a hora de considerar se der uma subida, sair? Qual é a tua visão para isso? Eu volto na minha prancheta, que é o portfólio estrutural. A partir do momento que eu quis ter o HCTR na minha carteira, primeiro que a justificativa não pode ser ele paga um dividend yield maravilhoso, não pode ser isso. Eu quero ter uma fração da minha carteira expostas a fundo high yield. Sem problema nenhum, você tem esse perfil de risco? Tem. Acho que não deve ser a maior alocação da sua carteira, mas ter um pedaço ali não tem problema nenhum. O seu perfil de risco, ótimo. Nesse momento, você tem que ver o que aconteceu com esse percentual que você estipulou. Eu queria ter 5% de HCTR. Muito provavelmente, você está com ele abaixo. Pode ser uma oportunidade para você efetivamente comprar e reequilibrar esse percentual. Agora, se você montou a sua carteira e você tem lá 30% de HCTR na sua carteira, eu não acho salutar você ter 30% da tua exposição em fundos imobiliários em um único ativo, e muito menos ainda se esse ativo for um high yield. Muito menos ainda se ele for um high yield. A minha sugestão é reavalie o tamanho dessa sua posição, venha para uma posição mais confortável, mas todo dia tem bolsa. Você não precisa vender tudo de uma vez. Todo dia tem pregão. Das 10 às 5, tá lá, funcionando. Então, vai saindo aos pouquinhos. Até por quê? Porque você vai pegar um dia que o preço vai dar aquela subidinha, vai conseguir fazer um preço bom, um dia pode ter um ruído, você fica fora, volta no outro. Tem uma posição confortável com o seu perfil de risco. Cuidado com essa sede do dividendo, né? Eu recebi em caixinha de pergunta no meu Instagram que tinha gente com 80% da alocação em HCTR. Não passa em nenhum filtro de montagem de carteira esse tipo de alocação. E os outros 20% tem moeda em criptomoeda com cara de cachorro, provavelmente, né? Porque é o que tem mais rendimento nos últimos 12 meses. Mas é engraçado isso, enquanto você estava falando dessa questão do alto rendimento que ele promete, né? Até da palavra high yield, que ela esconde um pouco as coisas, eu fiquei lembrando daqueles alquimistas do passado que queriam transformar chumbo em ouro. E o quanto eles devem ter inveja dos financistas de hoje, que fizeram isso. Eles pegam um negócio que era para se chamar alto risco, né? High risk, e falam, não, é high yield. É potencial de alto rendimento. Isso é transformar chumbo em ouro para vender muito bem. Vários fundos imobiliários muito bons agora, com bastante tempo de mercado já, com histórico de gestão comprovada, estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Esse chegou a ser negociado por mais de 50% acima do que ele tem de patrimônio. Exato. Então foi realmente um período de um surto coletivo das pessoas. E pessoas físicas, né? Eu chamo de transe hipnótico. Tava todo mundo em transe hipnótico, compra, todo mundo comprando. Não tinha, quem estava vendendo, não sei, estava todo mundo comprando, né? Empurrar a cota na lua. Bom, e agora saindo desse caso particular para um panorama mais geral do mercado. Como que você enxerga esse atual momento para os fundos imobiliários? Porque a gente está saindo de uma Selic que estava em 2% em março de 2021, que foi aumentando sobretudo depois do meio do ano passado, com aumentos mais altos, e agora está em 11,75, com praticamente mais um ponto percentual dado na próxima reunião, e talvez outras reuniões ainda levando essa Selic para o patamar de 13, já tem gente projetando até mais do que isso, por conta da inflação. O que você acha? Os fundos tendem a sofrer com isso? Já está precificado? A gente tem mais a ganhar do que a perder comprando agora? Melhor esperar? Eu diria que esta fração de o que está no preço até o que o Banco Central tem de desejo para esse movimento de juros, ela está dado, né? Então, o que o Banco Central adoraria é mais uma alta de 1%, fechei a lojinha, paro para respirar, vamos ver o que vai acontecer. Mas, obviamente, a inflação vem nos surpreendendo e pode ser que, eventualmente, a gente tenha um movimento adicional. Mas a gente precisa observar que saiu de 2
e vai parar em 12,75 depois na próxima reunião. Pois bem, a maior parte já foi. A maior parte já está no preço. O que a gente está discutindo é, será que vai ter mais 1%? O mercado discute basicamente isso hoje. E vamos lá, mais 1% em tudo que já foi. O efeito no preço é marginal dado tudo que já existiu. O que eu quero dizer é que está assimétrico de forma positiva para já termos posições em fundos, especialmente nas classes que estão mais judiadas, mais castigadas, que foram esquecidas, os fundos de tijolo. Então, fundo de tijolo e fundo de fundos, eles acabaram ficando de lado na carteira dos investidores, porque todo mundo correu para os fundos de papel, porque estavam pagando yields melhores. O que eu particularmente enxergo hoje é um cenário para fundo de tijolo em que eu só vi algo similar acontecer lá em 14, 15, mas hoje tem um prêmio que não existia lá. As cotas estão tão machucadas quanto, se não algumas até mais, nível de preço muito atrativo para comprar, só que lá eu tinha um cenário de vacância mais disseminado. Então o meu carrego de renda era menor. Você tinha que ter muita vontade mesmo, muita esperança de, vou recuperar a renda, essa cota vai valorizar. Agora não, eu tenho um carrego de renda super interessante nesses fundos de tijolo. Eu tenho um fundo de tijolo aí que tá entregando 9% ao ano de dividend yield, com um portfólio muito bom, com locatários de primeira linha, né, ativos muito bem localizados. E, poxa, a gente está falando de 9% isento de imposto de renda. É como se um ativo de renda fixa tivesse que dar algo como 10,5%, 11,5% mais ou menos para poder equiparar isso daí. E você no tijolo não tem só o dividendo, você tem o teu lastro. Se você está comprando esse lastro com desconto, você já tem esse dividendo e ainda tem um potencial de ganho de capital muito interessante, que não pode ser desprezado. É a cereja do bolo. Eu diria que esse bolo deve ser de cereja, porque vai acabar sendo a maior parte. A gente vive uma janela que eu tenho certeza, é uma palavra muito forte para a gente usar dentro do mercado financeiro. Eu estou muito cuidado para usar a palavra certeza. Mas eu tenho uma boa expectativa de que a gente vai chegar lá em 2024, 2025, vai olhar para trás e vai falar, eu deveria ter comprado mais. Não porque eu tenho o meu plano, olha, é isso que eu vou carregar. Mas que mesmo quando você tem o plano, você dá aquela olhadinha e fala, nossa, por que o meu plano não tinha um pouquinho mais então para eu poder ter me aproveitado mais? Porque está muito assimétrico, favorável à compra desses fundos. Eu tenho alguns fundos de tijolos que quando eu olho o valor que a cota negocia, se eu conseguisse comprar todas as cotas naquele valor, eu ia ter um montante de dinheiro. Este montante de dinheiro seria insuficiente para eu reconstruir todo o portfólio que está dentro desse fundo. É o chamado custo de reposição, grosso modo. Detalhe, ainda que eu conseguisse construir, demoraria o tempo da construção até eu alugar para ele me verter renda. Ele já está te gerando renda. No mês seguinte já vai pingar na sua conta. Então eu consigo fazer isso agora. São todos os fundos? Não, não são. Tem que ter cuidado na seleção. Ainda tem fundo que está descontado, mas é porque tem risco lá dentro, mas tem fundo que está descontado de uma forma que não deveria estar. Então são boas oportunidades para a montagem de uma carteira muito bem estruturada, com fundo de CRI também, com fundo de papel, tem que carregar. Aí, cara, e se a gente voltar a ter inflação de 3? Lembra? Tivemos inflação de 3, não faz muito tempo, né? A gente esquece, mas tivemos inflação de 3. Foi um respiro, né? Na história inflacionária do Brasil. Aquele momento, a gente achou que ia amanhecer falando francês, talvez, né? Aquele momento, viramos europeus, né? Não viramos. Mas eu lembro na época de Selic a 2%, com a inflação ainda baixa nos últimos anos, e São Paulo frio, eu me senti nem meio dinamarquês naquele dia. Acordei assim, peguei também meu café, mas passou, né? Voltamos à realidade. Ao Brasil do juro alto. Voltamos à realidade. Mas é aquilo que você falou, eu enxergo um pouco esse cenário parecido com aquela janela que a gente teve em 2015, 2016, com uns juros que subiram muito, aí toda a curva de juros foi lá para cima, e depois ela começou a cair, e você teve muita oportunidade em todos os mercados, né? Quem estava em renda fixa ganhou com marcação a mercado, quem estava nas ações viu uma valorização, quem estava em fundo imobiliário também surfou uma bela de uma onda, com ganho de capital e com um yield também que ficou muito atrativo durante aquele período. Então, hoje, eu até fiz uma analogia outro dia, um podcast que eu fui convidado, que é mais ou menos a história do caçador, que sabe aquela nuvem de patos que passa, você dá um tiro, você mata um pato? Por onde você vai atirar, você vai matar alguma coisa boa agora, porque realmente é um cenário com muitas oportunidades. Mas, lógico, sempre tem algumas armadilhas. Até pensando nesse teu comentário sobre os fundos de tijolo. Tem setores que você olha assim e fala, cara, no geral tá barato, mas desse setor eu não me aproximo? E eu tenho 2 setores que eu faço isso por razões distintas. O primeiro setor é o setor de agências bancárias, porque é um negócio que está em encolhimento. Vai sumir? Não vai sumir, mas está encolhendo. E aí, no relativo, quando eu olho escritório,
shopping, logística, com operações maravilhosas e preços super atrativos, para mim não faz o menor sentido ter uma alocação em um segmento de agência bancária. Agora, quando eu olho para o agro, é um segmento muito novo dentro de fundo imobiliário. Eu sou entusiasta. Eu acho que a gente vai ter uma participação relevante dos nossos portfólios de fundos imobiliários ligados ao agro. Só que é tudo muito novo. Deixa as estratégias amadurecerem um pouco. Nessa hora faz falta um investidor institucional nesse mercado, que a participação é muito pequenininha. Porque este tipo de investidor, ele é preparado para ser o front-runner, né, nessas estratégias novas. Ele vai lá e se posiciona nesses ativos novos. Porque ele pega lá um pedacinho pequenininho do portfólio dele, que já é muito dinheiro, consegue botar essa turma para rodar. Com o tempo, a gente vai ganhando massa crítica de informações para fazer uma boa análise, e aí a pessoa física pode chegar. Então, no agro, não é que eu acho ruim, é que o momento ainda é um momento em que a gente precisa ver essas estratégias se firmarem. E aí, mais uma vez, no relativo, eu olho estratégias consolidadas, imóveis consolidados, gestores que já foram testados em diferentes cenários com preços tão atrativos, eu vou nesse. Agora, agência bancária, eu acho que realmente é um setor que está em encolhimento. O Nubank não vai começar a alugar um monte de prédio para fazer agência, o Inter não vai fazer isso, tantos outros bancos digitais aí, e o próprio Itaú está enxugando o número de agências. O Bradesco está enxugando, todos mesmo os estatais estão diminuindo também. E aí tem gente que até gosta, fala, mas é aquela história, o Howard Marks ele gosta muito disso, né? Tem setores que começam a ser odiados e ficam tão baratos que vale a pena comprar, mas eu também não gosto muito de agência bancária. E pensando em algum preferido, tem uma menina dos olhos dentro do segmento de tijolo? Quando eu olho para as estratégias de escritórios, tem muita coisa com preço interessante. Isso é fruto um pouco daquele pensamento ainda do home office eterno que o pessoal tinha na pandemia? Também. O pessoal achou que todo mundo ia ficar trancado dentro de casa, né, com aquele Wi-Fi nota 5 para o resto da vida. E não é bem assim. Inclusive, esse contato aqui é fundamental, né? A gente está no escritório circulando, conversando com as pessoas. Quando a gente olha os dados de primeiro trimestre de 2022 em São Paulo, você já vê vacância caindo, já tinha caído no quarto tri. Ela continua em tendência de queda e aí entra a máxima do imobiliário. Mais velho do que andar para frente, mais localização. As boas localizações na frente. Faria Lima hoje, móvel de altíssima qualidade, um grande tomador que é a área, ele vai ter uma ou duas opções. É o que temos para hoje. É isso daqui. Você não vai escolher o prédio que você quer na Faria Lima porque não tem. E isso, inclusive, inibe devoluções. Né? O cara que vai devolver fala, se eu devolver e quiser voltar para cá, eu não vou achar. Então ele pensa duas vezes antes de devolver. Tudo é Faria Lima, JK, Vila Olímpia? Não é. Você tem as regiões de São Paulo que são mais difíceis. E aí entra o trabalho da seleção. Então eu vejo em escritórios alternativas, vejo também em logística, porque o boom de logística que a gente viu na pandemia, ele já vinha acontecendo, um desenvolvimento, porque a gente precisa de ativos logísticos de mais qualidade. As pessoas ainda acham que o ativo logístico, como ele está muito longe, o shopping está na cidade, o prédio está na cidade, a gente vê. O ativo logístico ninguém vê. Ele está num canto escondido. Então as pessoas acham que é o quê? Que é um grande galpão. O caminhão vai lá, descarrega a mercadoria, alguém separa, bota no caminhão de entrega e vai. Hoje tem tanta tecnologia embarcada dentro de um condomínio logístico que os ativos que a gente tinha eram completamente obsoletos, não serviam. Tem determinadas operações que não tem intervenção humana. O caminhão chega, o robozinho descarrega, coloca, vai passando na esteira, tudo é separado, tudo é dividido e não tem intervenção humana. Os novos condomínios logísticos são preparados para receber esses equipamentos. Então a gente está tendo uma leva aí de desenvolvimento de novos empreendimentos, isso é muito bom, mas tem muita coisa para ser feita ainda. O nosso parque logístico é menor do que muitas cidades nos Estados Unidos. Cidades, né? Não é os Estados Unidos, são cidades. Tem cidade nos Estados Unidos que tem mais área logística do que o Brasil. Então a gente precisa efetivamente de mais, e aí os players estão chegando, a gente teve chegada recentemente, por exemplo, da Shopee, vai demandar espaço logístico. Então os fundos imobiliários entram como provedores desses espaços. Também acho que shopping center reserva aí as suas surpresas positivas, porque o nosso modelo de shopping é um modelo vencedor. Foi outra coisa que mataram na pandemia, né? Quando viram o shopping fechado, falou, morreu. Todo mundo vai comprar online agora. Todo mundo vai comprar online. E não é bem assim. O nosso shopping center, inclusive, na minha opinião, não deveria se chamar shopping center, né? Deveria ser um life center. A gente resolve a vida dentro de um shopping. Não é ir lá e simplesmente comprar. São tantas coisas que você pode fazer. Tem gente que vai estudar. Tem universidade dentro do shopping center. Academia. Né? Academia, clínica médica, enfim, tantas coisas. Então, o nosso modelo de shopping se mostrou muito vencedor e quando você olha os dados de Multiplan, primeiro trimestre, recorde de vendas em primeiro trimestre na história da companhia. Iguatemi,
recorde de vendas em primeiro trimestre da história da companhia. O setor está reagindo. Você olha os dados dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, você já vê os aluguéis em patamares superiores à pré-pandemia, inclusive com inflação. Então o setor está reagindo, os rendimentos já são crescentes nesses fundos. Esses 3 segmentos eu vejo ótimas oportunidades. Pensando sobre shoppings e escritório, que a pandemia afetou bastante, eu vejo uma guerra de narrativa entre o que o Nassim Taleb chama de efeito Lindy, aquela história de que quanto mais tempo alguma coisa tem, maior a sua expectativa de vida no futuro, e aquele viés de recenticidade que o ser humano tem de pensar que aquilo que existe nesse momento vai ser o novo normal, né? Meio que um what you see is all there is, lá do Daniel Kahneman. Porque na pandemia, todo mundo em casa, a minha esposa nunca tinha comprado roupa online e passou a comprar. Eu pensei, nossa, será que ela vai voltar a comprar em loja? Acabou ali, abriu o shopping, ela foi na loja comprar. Porque é uma questão de hábito, como você disse, né? O shopping center aqui, a gente olha muito o mercado americano e pensa que vai ser igual. Só que nos Estados Unidos a violência é muito mais baixa nas cidades. Aqui no Brasil, o brasileiro vai para o shopping para passear com a família. Ele tem um hábito de ir lá semanalmente, então se ele adquiriu esse hábito durante muito tempo, é provável que ele dure por muito mais tempo. Tudo bem que o pessoal tinha o hábito de ir no banco, mas não é porque gostava, era necessidade. Aí resolveu online e não vai mais. Agora no shopping o pessoal vai por lazer, por divertimento. Tem o Netflix em casa, mas o cara quer ir no cinema. Ele pode comprar roupa online, mas ele quer ir na loja. Sobretudo a mulher, porque ela quer provar, ver o caimento da roupa. Então acho realmente muito difícil que o shopping seja disruptado pelo online. Acho que vai ser um modelo híbrido, como já está acontecendo, mas ele deve continuar. Eu gosto muito de shopping. E logística, a minha esposa há pouco tempo abriu uma loja de roupa. E para entregar em 7 dias já é uma correria danada. Fica imaginando o trabalho logístico da Amazon, Magazine Luiza, o pessoal para entregar em um dia. O tanto de tecnologia embarcada que tem que ter para o caminhão chegar lá, já colocar o pedido. Não pode ser um galpão tão distante assim para ter um raio dentro da cidade. Então é muito interessante. É um outro segmento que com certeza vai crescer bastante por conta desse número cada vez maior de pessoas comprando online, mas isso também não vai disruptar o shopping, na minha opinião. Isso da tecnologia, ela cria um vínculo do locatário com o imóvel que às vezes você não precisa nem do contrato atípico, que é aquele que te amarra bem no imóvel, porque a própria operação do locatário já amarrou ele ali. Eu me lembro de uma vez eu fui visitar um CD da Natura em Itupeva, maravilhoso, um dos mais modernos da América Latina. E aí o pessoal da Natura que nos recebeu falou, olha, eu não posso sair desse imóvel. Ele pertencia a um fundo imobiliário. Ele falou, eu não posso porque o maquinário que tem aqui, o custo de eu desmobilizá-lo é maior do que eu comprar ele de novo. Casei com o imóvel. Enquanto existir vida útil para este equipamento, eu casei com o imóvel. Isso é melhor do que qualquer contrato, no final das contas. Esse é o tipo de logística que a gente tem hoje. Não é mais aquele galpãozinho que você vai lá, encosta o caminhão, descarrega os pallets e acabou. Então é importante a gente ter essa consciência de que, olha, tem tijolo barato em fundo imobiliário, carteira diversificada, fundamental. Não adianta querer procurar a moda. A moda é diversificar. Perfeito. E é uma moda que já dura alguns milhares de anos, né? Se a gente pega até filosofias milenares aí do pessoal, os judeus que investem há muito tempo, eles estão sempre com um portfólio diversificado. Para encerrar aqui, Ricardo, eu queria que você deixasse suas redes sociais e também falasse um pouco mais do seu trabalho na Speech, como que funciona para o pessoal conhecer. Tem até a pergunta literal que já foi respondida, mas que eu vou repetir, né? Fundos imobiliários estão baratos? Está na hora de investir? Sim, estão. Eu acho que a gente já começa a discutir, inclusive, olha, 2023 a gente vai ter queda de juros? É um tipo de discussão que já está posta à mesa. De quanto? A curva de juros já embute que sim. Já embute que sim. Vai parar em quanto? É isso que a gente precisa no setor imobiliário para destravar o valor dos ativos para a roda continuar a girar. Enquanto a gente estava discutindo a Selic vai subir e vai parar em quanto? Aí o setor imobiliário entra em compasso de espera. Agora, quando a gente começa a discutir esse juro caindo, vindo para um dígito, é sinal já de que, vai começar a andar. Então é melhor você já estar embarcado do que sair correndo para tentar pegar o trem que já começou a andar. Já esteja embarcado. Começa a montar posição devagarzinho, todo dia tem bolsa, sem essa de querer montar aquela boleta espetacular. Para quê? Para você enquadrar? Comprei no mínimo. Você vai enquadrar a boleta? Não faz sentido. Esteja sempre comprando, você sempre vai ter um ótimo preço, né? E uma estratégia muito bem definida. Então o momento eu acho que é super oportuno para uma janela de 2, 3 anos. Quem estiver montando posição agora, já vem desde 2021 montando posição, vai colher resultados maravilhosos. Bem, minhas redes sociais, o pessoal me encontra no Instagram ricardo.fiis, @ricardo.fiis. Então lá eu abro caixinha de pergunta, coloco um pouquinho de conteúdo técnico também. Primeira profissão foi professor, então eu tenho sempre esse desejo de compartilhar um pouquinho que eu tenho. Eu acho que essa é a missão que a gente tem aqui. No final das contas, a gente é só o legado, aquilo que a gente deixa. Um pouquinho que eu sei, eu procuro compartilhar. Pô, que bacana. Com certeza a tua didática, que é muito boa, já tive a oportunidade de assistir um pouco do seu conteúdo, vem dessa parte de ser professor, né? Ter esse contato aí com as pessoas. E vai ter um evento de fundo imobiliário também nesse pitch, não vai? Temos. Na próxima semana a gente tem um evento chamado A Grande Janela Imobiliária,
que é justamente esse momento raro, assim, de difícil a gente ver ele ser replicado no ano que vem ou no outro, enfim, onde a gente tem um dividendo muito interessante, cota de fundo imobiliário barato para montagem de uma carteira. Então eu vou ficar de segunda a quinta-feira com o pessoal no canal do YouTube da Speech, levando um pouquinho deste conhecimento técnico que eu tenho sobre o tema e mostrando por que essa janela ela é única. Ela é diferente da que a gente viu no passado. Quais são os setores que estão mais atrativos? Como é que a gente identifica algumas pegadinhas, as cascas de banana que sempre tem, todo produto tem. Então vai ser uma semana bem intensa. Quem tiver a oportunidade de acompanhar nosso trabalho, vai ser bacana. Ótimo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui então. Espero que tenham gostado do vídeo, tenha dado um panorama geral do mercado, com um assunto específico, né, a questão do HCTR11. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Ricardo também. Se tiver interessado, veja o evento da Speech, vai ser muito bacana ao longo da semana, 100% gratuito, lá no canal do YouTube. E é isso, um grande abraço e até a próxima.